Vamos nessa, vamos começar a falar sobre esse tema aqui. Oi, Mone! Sobre esse tema aqui, treino e não perco peso. O que devo fazer? Gente, essa live de hoje, então, não é só para quem treina e não perde peso. É também para aquelas pessoas que acreditam que estão fazendo tudo certinho na alimentação, que aparentemente está tudo certo e que não tem resultado por algum motivo e que vê ali o ponteiro da balança parado. Eu até quando resolvi criar esse título da live de hoje, eu preferi colocar exatamente isso aqui, ó, e não perco peso, ao invés de não emagreço. Por quê? Porque eu adoraria até usar esse espaço aqui para lembrar vocês que emagrecer e perder peso são duas coisas diferentes. Então, especialmente para quem está treinando, a depender do tipo de treino que você faz, do quanto o seu biotipo e o seu perfil hormonal é favorável ou não ao ganho de massa magra, você às vezes pode estar emagrecendo sem necessariamente perder peso na balança. Sim, porque perder peso e emagrecer são duas coisas não necessariamente que andam juntas, são duas coisas que podem ser diferentes. E o que é que eu quero dizer aqui? Quando a gente fala em emagrecimento, a gente está falando em perda de gordura. Então eu tenho certeza que todo mundo que bota aí na cabeça que quer perder peso, vocês querem, na verdade, emagrecer. Vocês querem perder gordura corporal. Eu tenho certeza que ninguém aí está interessado em perder peso na balança, mas quando vai descobrir, esse peso foi todo de músculo e água. Não, qual é a lógica disso? Não, a gente quer se ver livre do pneuzinho, a gente quer se ver livre da gordura que está ali incomodando a gente, seja a gordura ali subcutânea, né, que é essa que a gente pode palpar, seja a gordura visceral, mas a gente quer se ver livre é da nossa gordura corporal, e isso é emagrecer. Então, perder peso na balança simplesmente é perder qualquer coisa que, no final das contas, impacta no meu peso, naquele número total que eu vejo na balança. E eu, na verdade, eu aqui como pessoa, sou formada do quê? Eu tenho não apenas gordura no meu corpo, mas eu tenho água, eu tenho músculo, eu tenho ossos e órgãos, né? Então, bom, considerando que uma pessoa vai estar lá intacta com todos os ossos, órgãos, membros dela ali intactos de uma pesagem para outra, a gente vê que o que pode oscilar de uma pesagem para outra não só é a gordura, mas também músculo e água, tá certo? Tem esses três fatores. E lembrando que ainda outras coisas, né? Tem gente que fica tão noiado ali que 200 gramas para mais ou para menos, que isso incomoda a pessoa, mas a pessoa nem se lembra que só 200 gramas pode ser, sei lá, de fezes. Vai que ontem ela não foi no banheiro, pode ser só de fezes, aí ela tá se preocupando, meu Deus, mas 200 gramas a mais. Foi o copo d'água que ela bebeu há pouco tempo lá antes de subir na balança. Então, gente, muito cuidado com essa noia muito grande com a balança, porque pequenas oscilações não necessariamente elas significam emagrecimento ou ganho de gordura corporal. Elas podem simplesmente significar uma retenção hídrica maior, um ganho de massa magra. Então é possível estar treinando, estar mantendo o peso e estar emagrecendo? Sim, é totalmente possível. Mas como é que você vai saber isso? Suas roupas vão denunciar. Gente, não tem como a pessoa emagrecer, perder gordura e estar ganhando massa magra a ponto do peso dela na balança se manter normal e ela não estar percebendo mudança nenhuma a nível de espelho e de roupas. É impossível isso acontecer, é praticamente impossível. Por quê? Porque realmente gordura e músculo têm densidades diferentes, então eles ocupam 1 quilo de gordura versus 1 quilo de músculo, eles ocupam tamanhos diferentes no espaço. Então, quando eu perco gordura e eu ganho massa magra, a ponto do meu peso na balança se manter exatamente o mesmo, geralmente a minha roupa vai denunciar. Eu vou sentir ali a calça ali na cintura um pouquinho mais folgada, eu vou ver que o cinto eu já coloco com um pouquinho mais de conforto, vai ter alguma mudança, tá certo? Porque músculo ocupa um pouquinho menos de espaço do que gordura, que é um pouquinho menos densa, então ocupa mais espaço, tá certo? Então uma boa, às vezes, é não acompanhar o peso
não só acompanhar peso pela balança, mas tirar fotos, fazer medidas de circunferência, então fazer medida de circunferência de cintura, circunferência abdominal, às vezes braço a gente só tem que tomar cuidado porque a autoaferição ali do braço, às vezes a gente vai botar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima e pode ser que essa medida saia meio errada. Mas fazer medida de quadril, às vezes peitoral, especialmente para homens, então assim, tem como fazer um acompanhamento, especialmente ali a nível de cintura e abdominal e quadril para mulheres, para que isso sirva até de um parâmetro muitas vezes melhor para o seu emagrecimento do que o peso na balança propriamente dito, tá certo? Então fiquem muito ligados nesse primeiro detalhe, que é, você pode sim não estar perdendo peso na balança, mas pode estar emagrecendo, perdendo gordura, mas como o treino está muito bom, como o seu biotipo é favorável, você às vezes está conseguindo também ganhar massa magra junto com essa perda de gordura, o que na boa é uma dádiva, né? Se tá acontecendo isso com você, minha amiga, ó, isso é uma dádiva, tá certo? Então aproveite. Eu coloquei uma colinha aqui, deixa eu até botar aqui no meu colo para não ficar olhando muito para baixo o tempo inteiro. Que mais, gente? Assim, agora vamos começar a falar então da parte nutricional em si. Se você tá olha, se tá treinando, ou seja, você está aumentando o seu nível de déficit calórico. Se você tá pegando ali um treino, seja ele qual for, tá ali ó, suando a camisa, tá se dedicando naquele treino, você certamente naquele momento tá aumentando o seu déficit calórico e a depender até do tipo de treino que você está fazendo, da intensidade que você faz desse treino, você pode até ao longo do dia estar estimulando o seu corpo a se manter ali numa pegada de maior queima calórica também. A gente ouve falar muito isso do treino HIIT, né, que é o treino intervalado de alta intensidade. Ele consegue fazer isso com a gente. Os treinos, na verdade, um treino de força bem executado, ele aumenta a liberação de testosterona, de GH, que são coisas boas para a nossa mudança de composição corporal como um todo. Só a tentativa do nosso corpo de construir massa magra já é ótimo para a nossa perda de gordura também. Ele já está ali se empenhando em gastar um pouco mais de energia. Então observe como o treino ele traz benefícios para o emagrecimento, não só no momento do treino, a título de aumento de gasto calórico, mas também depois desse treino. Então, se você está treinando muito bem, já está aumentando o seu déficit calórico, perfeito, maravilha, já está fazendo aí a sua parte nesse tal desse déficit calórico, que a gente precisa fazer déficit calórico para emagrecer, não é isso? Então, se você já está mexendo ali do lado do aumento de treino, enfim, está mexendo o seu corpo, você já está se ajudando nesse sentido. Mas, Paulo, eu treino e eu vejo que eu não consigo emagrecer. Não é só o caso ali da balança estar estagnada. Eu faço minhas medidas, eu acompanho por fotos, eu faço uma avaliação física de tempos em tempos e eu vejo que a minha gordura corporal não desce de jeito nenhum, ela não consegue descer. Então, olha, a primeira coisa que passa, eu levantei aqui algumas hipóteses para passar para vocês e que eu acho que vocês devem investigar nesse caso. Mas a primeira coisa que passa pela minha cabeça é: tem alguma coisa errada com a alimentação. Se você não está conseguindo perder peso, a primeira coisa que vai passar pela nossa cabeça é que por algum motivo, mesmo treinando, mesmo trabalhando ali no aumento desse déficit calórico que você faz diretamente com o seu treino, você não está conseguindo gerar déficit calórico. E, gente, é tão comum eu atender corredores, eu atender pessoas que fazem atividade física de maneira geral, que são até apaixonados pelo esporte. Eu sempre falo, eu sempre cito aqui os corredores, porque eu atendo muitos corredores, inclusive corredores que são ali maratonistas mesmo, que amadores, claro, mas que curtem curtem fazer de tempos em tempos uma meia maratona, curtem fazer ali sua maratona todo ano. Então são pessoas que têm um volume de treino bem interessante na semana. E ainda assim essas pessoas às vezes têm ali um entrave com a balança, não conseguem perder gordura corporal. O que não falta são casos que provavelmente estão aí me assistindo também, que se identificaram com essa fala. E o que geralmente está errado na vida dessas pessoas, gente? Por que é só passar ali no nutricionista, a gente passar um pente fino, ajustar isso, aquilo para a pessoa começar a ter resultado? Porque era a alimentação que estava errada. Então você às vezes tem uma alimentação que não está te permitindo gerar o tal do déficit calórico. E o que é que eu tenho que me atentar então? Tá entrando coisa demais.
E como é que está entrando coisa demais? Como é que é fácil acabar entrando mais calorias? Ou você não está cuidando muito bem das suas exceções? Está tendo exceção demais, né, dona Miriam? Pode estar tendo exceção demais. Está rolando a bebida alcoólica em demasia. Ou tá saindo demais mesmo, tá assim, não saindo demais, porque é totalmente possível a gente sair e conseguir fazer uma boa escolha alimentar ali dentro daquilo que ajuda a gente a chegar no nosso objetivo. Mas tá se excedendo, gente. As exceções, elas estão quase entrando para a rotina, sabe? Então, se atente em primeiro lugar se você está controlando bem as suas exceções. Mas segundo ponto, o que é que pode ser? Sempre que uma pessoa tem uma alimentação muito baseada em industrializados, ela tem uma chance maior de não estar fazendo déficit calórico. Por quê? Porque, na verdade, comida muito processada, comida ultraprocessada, que é o caso do biscoitinho XY, que às vezes pode ser tudo fit, sabe? É o biscoitinho fit, é o negócio sem glúten, é o negócio diet, é o light, né? A torradinha fit. Só que esse tipo de comida, gente, tende a não gerar muita saciedade. Tende, claro que cada caso é um caso, e quando a gente fala de produto industrializado, a gente tem que olhar muito cada um, olhar o rótulo de cada um, lista de ingredientes de cada um, para julgar se aquilo dali é algo válido ou não para a gente colocar na rotina. Mas o que eu vejo muito comum de acontecer no consultório com os meus alunos é uma desvalorização daquilo que é comida de verdade e uma hipervalorização daquilo que é o Fit Diet Light. E a grande questão é que cookies diet ainda assim te deixam com um gostinho de quero mais na boca. Então é muito fácil você exagerar no consumo de cookies diet ou de qualquer outra coisa ultraprocessada. É muito mais comum você exagerar nisso e acabar se excedendo, seja na quantidade de carboidratos ou de gordura, de alimentos desse tipo, do que de comida de verdade. Aquela comida, sabe, que a gente arranca da árvore, arranca do chão da plantação, ou do que vem já direto do bicho, a carne, o ovo, né, as hortaliças, legumes, verduras, aquilo que a gente compra na feira e no açougue, que eu canso de falar aqui, isso tem que ser a base da nossa alimentação. Por quê? Porque, gente, veja, quanto menos processado é o alimento, mais eu estou conservando ali naquele alimento a quantidade original de água, de fibra, de vitaminas e minerais, que são os pontos mais importantes que fazem todo o nosso maquinário bioquímico aqui dentro, todas as reações acontecerem, inclusive de emagrecimento, inclusive de queima de gordura. Então, no momento em que eu escolho preencher a maior parte do meu tempo com comida de verdade, a chance de dar certo é muito maior. Ainda assim, pode ser que aconteça de eu não perder peso, sim, porque eu estou até frisando isso. Esse tema até que eu escolhi para a live de hoje foi um dos temas que vocês deixaram lá na minha caixinha, no box de dúvidas. E tem uma aluna minha muito querida, de uma das turmas do Comer e Treinar, que ela disse exatamente isso. Nutri, agora eu tô empacada, não consigo sair dali, e ela treina e tal. E várias pessoas me disseram isso, né? E tal, não tô conseguindo mais emagrecer, faço tudo certo, não emagreço. Por isso que eu trouxe esse tema de hoje. E eu sei que essa pessoa, ela já valoriza muito comida de verdade. Na verdade, ela mudou muito a alimentação de toda a família dela, né? E eles valorizam muito comida de verdade. Eu sei que ela, pô, aparentemente dá tudo certo. E aí, por que não tá dando certo? Por que o emagrecimento não tá acontecendo? Bom, descartando aquela possibilidade lá do ganho de massa magra, que foi a primeira coisa que eu falei, da possibilidade de haver sim perda de gordura, mas haver também o ganho de massa magra. E por isso que o peso na balança não está mudando. Então é importante que, no momento em que isso aconteça, estou treinando super bem, peso não muda, vá fazer avaliação física. Vá fazer uma avaliação física mais detalhada. Não se contente com o peso da balança. Vá fazer uma avaliação física mais detalhada, seja por uma boa máquina de bioimpedância ou por um protocolo de dobras cutâneas com um profissional treinado, mas vá. Então, o que a gente pode fazer? Eu botei aqui até, ó. Faz um check-up, gente, com o endocrinologista. Acho super válido. Anualmente, eu acho que a gente tem que fazer um bom exame de sangue, né? Fazer aquela coisa do preventivo. Porque assim, no momento em que está tudo certo, aparentemente, na alimentação, o que eu devo fuçar mais? Primeira coisa, lembrar que hormônio no nosso corpo é peão de obra. É ele quem vai meter a mão lá na gordura para queimar isso, é ele que vai fazer
tirar a gordura dali da célula, jogar para dentro de uma outra célula para ser queimada. Peão de obra é ele que vai construir massa magra. Hormônio é quem faz praticamente tudo no nosso corpo. E lembre, então assim, checar como é que está a função de tireoide, checar como é que está toda a parte hormonal mesmo, de hormônios sexuais, isso sempre é muito importante para avaliar se o seu corpo está no seu melhor ou não. Se o seu corpo está lá com os hormônios, com a quantidade de hormônios bem equilibrada para otimizar todos aqueles nutrientes que você está colocando para dentro e todo o treino que você está fazendo. Então lembre que sem peão de obra nada acontece. Eu posso dar tijolo, posso dar argamassa, posso dar tudo bonitinho. Se não tem um peão da obra para construir ou destruir tudo, o negócio não vai para frente. Então busca um endocrinologista, faz um check-up mesmo, passa um pente fino aí com ele para ver se nessa parte hormonal você não encontra alguma coisa que pode ser melhorada, tá certo? Para o seu resultado realmente poder ser melhor. Às vezes tem gente que vai lá e vê o TSH que tá lá em cima. Às vezes até tem hipotiroidismo, toma um medicamento há muito tempo, tá até, né, punha fraca, o cabelo até tá caindo mais, mas ela vai empurrando com a barriga, tá até se sentindo meio prostrada, meio preguiçosa, mas vai empurrando com a barriga, e aí quando vai ver o TSH tá lá na cucuia. Então essa é uma pessoa que obviamente, se até aos trancos e barrancos tá ali conseguindo treinar, mas é uma pessoa que não vai, certamente ela não vai conseguir colher frutos suficientes, então vai no endocrinologista, faz um check-up, tá bom? Não deixa isso para depois. Outra coisa, gente, que aí a gente vai passar para a parte nutricional. Então, considerando que a parte hormonal tivesse toda lá, ó, bonitinha, tintim, nos trinks ali, o que que eu posso estar fazendo de errado para não conseguir estar vendo um resultado de emagrecimento mesmo treinando? A chance de você estar comendo pouca proteína é muito grande. Hoje até, antes de eu entrar aqui, eu vi que lá no meu grupo do Telegram dos meus alunos do Comer e Treinar, acho que foi a Eli que fez uma pergunta. Paula, mas o excesso de proteína não pode me prejudicar? Ela fez uma pergunta, se eu não me engano, foi com relação à parte de cálculo renal. Não pode me prejudicar, eu vou abrir essa pergunta para não pode me prejudicar em algum sentido, fazer mal para os meus rins, fazer mal para o meu fígado? Isso é uma coisa que eu já falei em várias lives aqui, gente. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: o que é excesso de proteína? Né? É fácil falar assim, excesso de proteína pode causar tal coisa. Primeira coisa, o que é excesso? O que é muito? O que é assim, muito a ponto de ultrapassar um limite seguro pra gente? Então, tem muitos estudos aí mostrando já o uso de 2,5, 3,5 gramas de proteína, sem que isso cause gramas de proteína por quilo de peso, tá? Sem que isso cause qualquer problema na vida da pessoa. E aí, só assim, para você que não tem noção nenhuma, claro, porque poucas pessoas aqui que estão me assistindo devem ser nutricionistas também, ou pessoas super interessadas em entender mais detalhes da nutrição. Mas assim, 3 gramas por quilo de peso de proteína é proteína pra caramba, meu amigo. É muita proteína. É bastante proteína para você espalhar no seu dia. Então, assim, quando eu digo aqui que traga fonte de proteína para todas as suas refeições do dia. Traga fonte de proteína para todas as refeições. Faça isso sem medo. Faça isso sem medo. Quem é que tem que ter um pezinho atrás com talvez essa afirmação? Uma pessoa que já tem uma lesão renal. Então, você é uma pessoa que tem insuficiência renal? Se você tem insuficiência renal, a depender do tratamento que você faz, se é conservador, se não é conservador, a depender do tratamento que você faz, eu nem vou entrar nesse mérito porque talvez ninguém que esteja me assistindo aqui tenha insuficiência renal, então não vou entrar muito nesse assunto, mas certamente é uma pessoa que é acompanhado por nutricionista, um nutricionista especializado, espero que sim, uma nutricionista especializada nessa parte, né, em nefro. E aí essa pessoa, a depender do tratamento, sim, ela vai ter que maneirar a quantidade de proteína, porque uma coisa é fato, excesso, muita proteína para quem já tem uma lesão renal, para quem já tem uma lesão, já tem uma insuficiência, pode agravar a lesão, pode agravar a insuficiência. Não é o caso se você tem rins perfeitos, tá certo? Aí se eu tenho um cálculo renal, qual é o seu cálculo? Eli, vou te perguntar isso no grupo daqui a pouco. Se você já tirou, se você sabe, já avaliou o cálculo renal, a pedrinha lá que certamente foi avaliada, é do quê? É oxalato, é o quê?
Em cima disso que a gente vai construir as condutas. Mas uma pessoa que tem cálculo renal pode consumir uma dieta hiperproteica? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Beba a sua água, viu, dona Eli? Beba bastante água. Diz que bebe pouco, né? Beba. Cálculo renal é uma coisa, a gente tem muita relação com genética também, viu? Infelizmente. Às vezes a mãe da pessoa teve, a pessoa vai ter. Pode ser aquela pessoa que mais bebe água do mundo, que come pouca proteína, que não come nenhum alimento que tenha, e a pessoa vai ter cálculo renal. Então, assim, tem coisas nessa vida que são injustas, não há dúvidas, certo? E cálculo renal é uma delas. Às vezes é uma coisa familiar mesmo e não tem muito para onde correr, não. Mas pode ter dieta hiperproteica? Pode. Então, o que eu diria para você que não está vendo resultado na balança, aparentemente está fazendo tudo certo, não está vendo resultado na balança, minha amiga, traga proteína para todas as suas refeições. Por quê? Proteína é o nutriente que mais dá saciedade. Então, a grande questão é que você pode estar fazendo o quê? Mesmo quando você está priorizando alimentos brutos ali na alimentação, está fazendo aparentemente tudo certinho, priorizando comida de verdade, está tudo bonitinho. Mas se você traz proteína de menos para a sua alimentação, a chance maior é que você esteja exagerando nos carboidratos ou nas gorduras. Existe uma chance muito grande disso. E no momento que você aumenta a quantidade de proteína de cada uma das suas refeições, você automaticamente se sacia mais e você fica de boa em reduzir um pouquinho a quantidade de carboidrato e ou gordura, tá certo? E esse é o ponto. Aí chegamos no ponto que eu queria trazer. Não tem jeito, meu amigo. Se você não está tendo resultado, fora tudo isso que a gente já conversou aqui nessa live, se você não está tendo resultado, chances grandes de você não estar fazendo déficit calórico. Se você já está treinando o que te ajuda nessa geração do déficit calórico, eu te digo, chegou o momento de passar o pente fino aí nessa alimentação. Primeira coisa, traga mais proteína para participar de todas as refeições. Sim, você vai ter que melhorar, otimizar essa relação de proteína versus carboidrato e gordura, ou seja, versus energia, calorias que entram na forma de carboidrato e gordura. É isso que faz qualquer pessoa sair ali do tal do platô que a gente chama, dessa estagnação que a gente chama. É aumentar a proteína versus buscar reduzir um pouquinho carboidrato e gordura. Por que eu falo um pouquinho, gente? Porque tudo tem que ser feito dentro de um limite de bom senso. Eu sempre digo para os meus pacientes, né? Chega lá, ai, Nutri, não, então, eu quero emagrecer. Eu falo, rapaz, sabe o que mais vai te emagrecer quando eu vejo que a pessoa tá meio acelerada para emagrecer, né? Que é o resultado meio rápido. Quem não quer resultado rápido, né? Mas o que eu digo para a pessoa a grande questão é que, assim, o que é que mais te leva ao emagrecimento? Vou descrever. Você acharia essa dieta provavelmente digitando lá no Mister Google. Como emagrecer de maneira rápida? Eu nunca fiz isso. Vou até fazer qualquer dia desse para ver o que é que aparece. Mas se você digitar isso no Google, provavelmente vai surgir uma dietinha lá, porque o que não falta é dieta sugerida, né? Solta na internet. Então, Ave Maria, se fosse por isso, ninguém precisaria de nutricionista. Mas o que é que você vai achar lá? Vou te descrever. Como perder peso rápido. Pegue de manhã e faça um omelete de claras com peito de frango desfiado. Aí no seu almoço, você faz uma tilápia com couve-flor no vapor. Tilápia, por favor, hein? Não bota muito azeite, não. Mínimo possível de azeite, couve-flor no vapor. Nossa, que prato feio, hein? Branco pra caramba. Troque a couve-flor pelo brócolis para dar um pouco mais de cor, mas faça no vapor. Bem sem gracinha, tá? Bem sem gracinha. Não bota gordura, não. Próxima refeição, você pode novamente fazer um omelete de claras. Ou você pode simplesmente cozinhar os ovos, tirar as claras, né? Jogar a gema fora, quer dizer, pegar só ali a clara. Ave Maria, quem tá chegando aqui agora, pelo amor de Deus, hein? Eu tô descrevendo aqui o que seria uma dieta em teoria que me levaria ao auge do emagrecimento, mas segura aí, porque isso não é minha conduta, não é meu padrão. Pelo amor de Deus, eu morro de medo disso, da pessoa entrar, pegar essa... Quem é essa louca falando aí pra comer clara e comer... Segura aí que eu vou concluir o raciocínio daqui a pouco, hein? Comeu suas clarinhas, botou só um ovinho assim, uma clarinha cozidinha, pronto, o lanche encerrou, né? Quer juntar uns moranguinhos? Um moranguinho com essa clara cozida, né? Só para fazer um moranguinho que tem bem pouco carboidrato, show. Aí chega de noite e aí o que você pode fazer? Você pode fazer o peito de frango para variar a tilápia. Faz o peito de frango e aí o que é que você vai colocar? Mais legumes no vapor. Ou então uma saladona sem molho, pelo amor de Deus. Vamos economizar ao máximo nesse carboidrato e nessa gordura. Pronto. Eu acabei de descrever para você
como no mais curto intervalo de tempo você irá emagrecer. Observe, gente, que todos os alimentos que eu descrevi aqui, essas refeições que eu descrevi aqui, elas têm excelente quantidade de proteína e muito baixo teor em gordura e carboidrato. Muito baixo teor de energia na forma de carboidrato e gordura. Paula, isso é o que mais me levaria no mais rápido curto de tempo. Gostei, Cleo, morreu. Exatamente. Uma pessoa depois de uma semana com essa dieta, eu digo que ela está no mínimo bem mal-humorada, né? No mínimo, se não tiver falecido. Mas, gente, primeiro, quem é que aguenta seguir isso por muito tempo? Me conte. Eu não sei. Só descrevendo aqui já me deu vontade de me jogar pela varanda. Só na descrição. Imagine pegando ali para realmente fazer isso. Não me imagino fazendo isso por mais de um dia, a não ser que seja promessa, né? Eu vou jurar aí alguma coisa, vou falar, ó, se tudo der certo, eu faço essa dieta terrível. Aí, por promessa, a gente cumpre tudo. Mas se não for por isso, gente, sem brincadeiras agora, é óbvio que ninguém vai levar isso por muito tempo. Óbvio que não vai. Então, a gente às vezes pode até usar algo não tão agressivo assim como eu falei, mas algo que seja um pouco mais agressivo, um pouco minimamente, né, com pitadinha mais de bom senso, mas algo parecido com isso, por um curto intervalo de tempo. Às vezes pode ser uma estratégia que eu vou usar com aquela pessoa ali porque ela tem a festa no dia tal. Pode, às vezes eu posso fazer. Como nutricionista, eu vou conversar com o meu paciente e a gente vai acertar ali o que a gente quer. Mas eu sempre abro a cabeça do meu paciente, do meu aluno, para, poxa, fazer ele entender que isso daí, sim, isso é dietinha. Isso é dietinha que a gente encontra na revista, que a gente encontra no Google. E não é isso que dá certo a longo prazo. Não é, porque você vai entrar nessa, daqui a pouco você vai sair porque você não aguenta mais, você tá de saco cheio, você vai querer comer bolo. Entendeu? Então, assim, ó, uma coisa que isso daí é o auge que você poderia fazer da sua alimentação para aumentar a quantidade de proteína e restringir ao máximo gordura e carboidrato. Mas é óbvio que a gente não vai fazer dessa forma, sendo tão agressivo assim, porque ninguém aguenta isso. A gente vai tentar fazer isso usando bom senso. E aí que o nutricionista entra, gente. Por isso que, ó, tá ali no platô, vai no nutricionista, criatura. Para de querer ficar quebrando a cabeça sozinho. Por quê? Porque aí a gente já sabe como a gente vai usar. Primeiro, ouvindo ali os gostos do paciente, entendendo tudo ali, a rotina dele, onde tem que ser mais prático, onde dá para ser menos prático. Se essa pessoa tem alguém que ajude ela ou não na cozinha, a gente pega todas essas informações e conhecendo, porque é aí que tá a grande sacada, conhecendo o perfil nutricional de cada alimento, é onde a gente pode ir fazendo esse joguinho de deixa eu otimizar a proteína aqui, reduzir um pouquinho do carboidrato e gordura aqui. Aqui eu vou otimizar a proteína também, vou pedir para ela escolher esse alimento específico aqui que tem menos gordura e tem menos carboidrato associado, tem mais proteína. E a gente vai fazendo esse joguinho para melhorar tudo. Então eu vou dar um exemplo muito simples, que é um lanche que tranquilamente poderia estar na vida de qualquer pessoa que quer emagrecimento. Você provavelmente que teve aí um baita resultado de emagrecimento pode ter feito esse lanche ou pode vir fazendo esse lanche na sua rotina. Clássico dos tempos atuais, banana com pasta de amendoim. Eu pelo menos amo esse lanche. Se eu não tenho nada em mente, vai banana com pasta de amendoim no lanche da tarde com a canelinha. Adoro. Mas se você for pensar, o que é banana com pasta de amendoim? Banana é uma fruta relativamente densa ali em carboidrato, não que ela não possa estar presente no emagrecimento, dá até medo de falar aqui que banana é densa em carboidrato, porque senão os low carb maníacos aqui já estão lá, isso aí, por isso que banana não pode, não, Deus cruz credo com banana. Não, gente, pelo amor de Deus, dá para trazer banana numa boa. Mas eu trouxe a banana aqui, estou exaltando aqui a banana, porque essa combinação de banana com pasta de amendoim é um clássico, e se você for observar, eu estou realmente pegando ali uma boa quantidade de carboidrato, tudo depende do tamanho dessa banana, né? Então, o tamanho da porção vai ter relação direta com a quantidade de carboidrato ou gordura, com a quantidade de nutrientes que tem ali naquele alimento. Então, se eu pego uma banana maior, ela vai ter uma concentração maior de carboidrato, uma banana menor vai ter menos concentração de carboidrato naquela porção. Mas, bom, pegando uma banana média, eu tenho uma quantidade ali boa de carboidrato. E se eu junto com pasta de amendoim, se eu olhar a pasta de amendoim, tem proteína? Tem. Mas é essencialmente gordura. Tem uma quantidade de gordura maior do que a quantidade de proteína na porção. Então essa é uma combinação onde eu tenho um somatório de gordura e proteína, de gordura e carboidrato maior do que a quantidade de proteína no meu lanche.
Ou seja, se eu penso em uma pessoa que está ali com dificuldade de emagrecer, que chegou ali no ponto que não consegue perder mais peso, e eu penso em fazê-la, em melhorar a relação proteína e energia de cada uma das refeições dela, para facilitar o emagrecimento dela, eu vou pensar, por exemplo, em banana com pasta de amendoim? Não, não. Eu vou pensar em trazer alimentos que eles tenham uma proporção maior de proteína que de gordura. Em colocar aí nesse blend, nessa mistura de preparações de alimentos que eu posso trazer, eu vou tentar trazer uma proteína que seja mais magra, ou seja, uma proteína que tenha um teor mais alto de proteína que de gordura, e vou trazer, posso trazer ou não, uma fonte de carboidrato pequena para participar aí desse momento. Quando eu faço isso, eu aumento a chance dessa pessoa emagrecer, sem dúvida nenhuma. Então, o que é que eu poderia pensar, por exemplo, para substituir essa banana com pasta de amendoim? Eu posso pensar em... Não tem jeito, eu sempre penso no ovo. Ovo com... Ao invés de fazer um panqueca que é só ovo, eu vou fazer ovo e cottage. Cottage é uma coisa legal, que tem uma boa relação proteína versus carboidrato e gordura. É um queijo magro, né? Então, eu posso tentar fazer uma panquequinha ali, uma crepelete, que vai ovo, um pouquinho de água ali, só para dar uma esticada na massa. Ovo e cottage. Posso bater isso com salzinho. Faço ali esse crepe ali. E aí, o que é que eu podia usar de recheio só para trazer um volume a mais? Posso tacar um monte de verdura e legume. Verdura e legume é sempre pobrinho em carboidrato, né? E rico em nutrientes, rico em fibra, o que é ótimo. Posso botar legume e verdura à vontade, é só cortar um tomatinho com orégano. E aí, o que é que eu posso fazer? Mais proteína magra. Eu posso pegar um pouquinho de frango desfiado e jogar. Eu posso pegar até atum. Não, então, atum, posso pegar um pouquinho e jogar. Ou seja, gente, cara, isso aí na verdade, isso é uma preparação que particularmente ovo mais tofu, eu poderia ser, com certeza. Tofu é um negócio proteico e bem magro, bem baixo em carboidrato. Tofu é basicamente água, na verdade, né? Água e proteína. Boa, quem sabe não, porque qualquer pessoa hoje com a internet sabe trabalhar com tofu, é só pegar uma boa receita. Tofu não tem gosto de nada, então tem que temperar bastante, né? Então bota lá, bota sua cebola, seu alho poró, seu curry, sua cúrcuma, o que você quiser para dar tempero. Se quiser até seca um pouquinho esse tofu antes de usar, para ele não ir tão aguado assim ali para a frigideira. Mas ovo com tofu é excelente ideia. Jana, abacate mais nuts, observe, Jana, abacate, gordura, nuts, gordura. Tiquinho de proteína só nas nuts. Cadê a proteína, Jana? Então você tem bastante gordura aí, muito pouco de proteína. Então, gente, entenderam? Acho que consegui passar a mensagem aqui, entendeu? Otimizar proteína versus tentar trazer no limite do bom senso para você não viver comendo clara de ovo cozida, porque daqui a pouco você vai se jogar pela janela. Então, no limite do bom senso, tentar reduzir o carboidrato e a gordura da preparação, tá certo? E, gente, isso é algo que a gente tem que começar a pensar e ficar mais assim nesse quebra-cabeça na boa. Só quando a gente atinge ali aquela coisa de que não consegue descer mais. Porque até lá vai no confortável. Então eu tenho milhares de pacientes que conseguiram chegar no peso que eles queriam comendo banana com pasta de amendoim todo santo dia. Pode ser que você chegue no seu resultado sem nunca precisar fazer essa matemática toda que eu estou comentando aqui. Sem nunca precisar isso. Então observe, vá na sua pegada confortável enquanto você estiver tendo resultado. No momento que você vir que realmente o processo está lentificando demais, que você não está tendo muito resultado, opa, aí chegou o momento de ter um pouquinho mais de atenção, de talvez não só fazer tudo isso que a gente já falou aqui na live, vai checar aí como é que está esse perfil hormonal, vai fazer o check-up com a sua endócrino, vai avaliar se você não está tendo excessão demais. Mas quando chegar nesse momento de, poxa, opa lá, check aí para tudo isso, já está tudo certo, está tudo perfeito. Então aí chegou a hora de mudar a base da rotina alimentar. E outra coisa que eu coloquei aqui também, gente, teste outras estratégias alimentares. Teste, inclusive, pegar um mesinho para não fazer déficit. Ai, Paulo, mas se eu não fizer déficit eu não emagreço, né? Não, se você não fizer déficit você não vai emagrecer. Mas pegue um mês, só para voltar ali.
uma rotina um pouquinho mais confortável, sem pensar em déficit calórico, uma dieta mais normocalórica, que seria o que faria você manter o peso, mantenha os seus exercícios numa boa. E mês seguinte volte. Mês seguinte volte a usar uma estratégia, que podem ter diferentes estratégias. Quais são os dois principais grupos de estratégia, né? É a gente reduzir um pouquinho mais o carboidrato, ou a gente manter o carboidrato um pouco mais elevado e reduzir a gordura. Ou seja, é uma pegada mais de redução de carboidrato com a manutenção da gordura ali mais a nível moderado, ou de reduzir mais a gordura e manter o carboidrato mais a nível moderado. Escolher um ou outra vai depender muito das características individuais da pessoa. Mas é bacana testar outras estratégias. Não que o seu corpo... então é porque o meu corpo estagnou porque eu me adaptei a essa estratégia. Não, isso não existe. Enquanto estiver gerando déficit calórico, é para o seu corpo responder. Se não está respondendo, é porque tem alguma outra coisa errada. Mas não existe essa coisa de adaptação à estratégia. Se você está fazendo déficit calórico, é para emagrecer. Claro, o que a gente sabe? O que tem algum nívelzinho pequeno de evidência que mostra para a gente assim? Existe um nível de evidência que você está o tempo inteiro, há muito tempo, fazendo déficit calórico. Uma hora pode não ser bom para o seu corpo, em termos até de mudança de hormônios, de neurotransmissores, que deixam de te ajudar nesse processo de geração de déficit calórico. Então, por isso que eu digo, às vezes é interessante você dar um tempo só no processo. Dar um 2 altos aí no emagrecimento, sabe? Tipo assim, tô ali há meses fazendo dieta de déficit calórico, dieta mais para emagrecimento. Pega um mesinho só um mês para aumentar essas calorias, aumentar os carboidratos que você consome, passar um mesinho ali de boa numa dieta mais normocalórica e depois ali de 3, 4 semanas você entra novamente com a estratégia de redução calórica e pode até testar uma estratégia diferente da que você vinha testando. Isso é muito bacana, mas eu digo até para uma quebra de monotonia mesmo. Às vezes, gente, a gente nem percebe quando a gente está se sabotando. E às vezes essa sabotagem pode ser simplesmente porque é muito do mesmo que a gente vem fazendo. E às vezes a gente simplesmente enche o saco daquilo, sabe? Então, às vezes, até você vir com uma nova estratégia, não é nem dizer que aquilo dali é que vai revolucionar, não. Mas às vezes te dá um gás a mais. Te deixa mais interessado novamente no processo, na mudança alimentar, te deixa mais atento às coisas que você está colocando exatamente por ser uma nova estratégia. Então você vai às vezes ficar mais ligado nas quantidades, nas porções que você está fazendo. Faz bem mudar, faz bem testar novas estratégias. Então tente testar. Uma coisa que eu faço até nesses 21 dias para mudar, nesse desafio que eu faço com a minha turma, que eu estou fazendo com a minha turma, a gente está na primeira semana do desafio novamente, que é a semana que eu mais gosto, por sinal, fico até triste quando ela acaba. São testar 3 estratégias diferentes, que é muito legal. Por quê? Porque é testar o nosso corpo. É ver se funciona ou não funciona e às vezes não vai funcionar. Às vezes você fala, o que eu fiz lá na primeira semana foi o melhor, não precisava nem precisava reduzir tanto tal coisa, nem precisava chegar ao ponto de fazer tal coisa. É legal a gente ver, ou às vezes não, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, caramba, tinha um maior preconceito dessa estratégia aqui, não é que ela dá super certo, mas, gente, é importante fazer isso sem perder o bom senso. Sem entender o que é que pode realmente virar sua rotina, virar sua vida ou não. E entender que, na verdade, essas estratégias, elas podem ser cicladas na sua vida. Então, de tempos em tempos, você pode ciclar isso. Então, eu tô aqui de boa, tô com um pouquinho mais de carboidrato. Quer saber? Vou fazer uma dieta um pouquinho mais reduzida no carboidrato por 15 dias nas próximas semanas. Ótimo! Depois eu vou voltar a aumentar um pouquinho mais o carboidrato, reduzir. Ótimo! Procura um profissional para te ajudar nisso, se você não tiver tanta noção assim, tá certo? Não deixe, gente, o papel do nutricionista é essencial, tá? Essencial na perda de peso. Martinha perguntando, pesar a comida faz diferença? Marta, olha, eu digo que faz, viu? Você não precisa virar escrava de balancinha de alimentos, mas pesar uma primeira vez para você ter noção de quantidade, de volume de alimentos, especialmente quando você está com uma dieta que foi prescrita para você, né, que foi feita para você, dentro do desafio mesmo, eu te digo, viu, que para mim, quando eu fiz a primeira vez lá com a minha terceira turma, com a minha segunda e terceira turma, mudou minha relação com os alimentos até. Imagine, eu tô falando de coisa desse ano, tá? Eu que sou nutricionista há muitos anos, se você me pegasse assim, o ano passado, meus pacientes provavelmente ouviram de mim, não,
precisa pesar não, relaxa, não precisa ter balança não. Besteira isso. Quando hoje, sinceramente, pós-desafio, eu não acho tão besteira assim. Eu acho que é importantíssimo você ter noção da porção dos alimentos, principalmente por quê? Porque às vezes a gente é sem noção. Às vezes a gente acha que está comendo 100 gramas, quando a gente está comendo 200. Entendeu? Então, erros muito grosseiros, tipo esse, aumentam a chance da gente não ter resultados. Então, especialmente se você tá ali, né, com uma dietinha calculada para você, bonitinha. É aquela coisa, gente, é aquela coisa. O ideal, o que é que é? Claro, o ideal que a gente quer é que, de uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito tranquila, sem precisar de balança, sem precisar de dieta, de plano alimentar embaixo do braço ali, sem precisar saber, eu tenho que comer 100 gramas disso, mais 50 gramas disso. A ideia é que, sem precisar disso, a gente intuitivamente entenda quanto a gente precisa comer. Que a gente não seja olho grande, que não seja olho maior que a barriga, que não fique botando quantidades muito maiores do que aquelas que são necessárias para trazer saciedade para a gente. O ideal, claro que é isso. Eu acho que ninguém quer viver ali todo de santo dia pesando o alimento, a gente não precisa disso. A ideia é que em um momento fique extremamente intuitivo. Mas se até chegar nesse nível de intuição, nesse nível de compreensão, eu digo que talvez nesse caminho inicial, uma balança faça bem para você. Ter noção de volume, de quantidades, faça bem para você, tá certo? Mas é claro que a gente quer chegar no nível o quê? No nível de ser intuitivo, de ser, eu sei que mais ou menos isso daqui X me traz saciedade e me faz emagrecer. Perfeito? Você não precisa saber quanto tem ali, se tem 100, se tem 120 ou se tem 150, pouco importa. Isso te faz emagrecer e isso te deixa saciado, acabou. Você não precisa saber exatamente quanto tem de gramas ali, certo? Vou começar a responder as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo, gente. Outra coisa, coma de maneira consciente. Eu botei isso aqui até porque tem uma aluna minha da quinta turma, né? Quem foi que falou isso? Foi a Lê? Eu não me lembro quem falou isso, acho que foi a Lê. Que ela falou assim, nossa, hoje eu coloquei o cronômetro, porque esse é um exercício que eu falo para os meus alunos e para os meus pacientes fazerem. Bote o cronômetro, ligue no celular na primeira garfada, solte o cronômetro. Não termine antes de ter dado 15 minutos. Sua última garfada tem que ser com 15 a 20 minutos de refeição. E ela falou, hoje eu pratiquei esse tal do Mindful Eating. Eu desliguei a TV, saí de tudo ali, de barulho de tudo, foi só eu, o meu prato de comida, botei o meu cronômetro e comi em 20 minutos cronometrados. Ela falou até assim, se eu não me engano, chegou nas últimas garfadas, eu já estava por aqui de comida. E olhe que a gente não está trabalhando, não estamos trabalhando com muita quantidade de comida nesse desafio, hein? Não estamos trabalhando com muita quantidade de comida. Então, gente, comer devagar faz total sentido. Realmente prestar atenção no que você está fazendo faz total diferença no seu nível de saciedade, total. Hoje, a maioria das pessoas que comem muito, que exageram na quantidade de comida, simplesmente é porque come assim com a cabeça pensando no problema que ela tem que resolver, sei lá, tá pensando em qualquer coisa, menos se concentrando no ato de comer. Então, traga um pouquinho mais dessa consciência para o seu momento de comer. Coma devagar, coma devagar. Isso parece tão bobo, mas faz total diferença no nosso nível de saciedade e, consequentemente, no nosso emagrecimento, tá certo? Vamos nessa. Eu tenho 10 minutinhos aqui, eu vou correr um pouquinho a barra aqui para cima para a gente ver perguntas que vocês tenham deixado, tá? Jana perguntando, e as nuts com banana à tarde? Consigo perder peso? Jana, consegue. Como é que você consegue perder peso? Com déficit calórico, Janinha. Então, se você incluir banana, incluir castanhas, mas no balanço final do seu dia, você está otimizando a quantidade de proteína e está maneirando a quantidade de carboidrato e gordura que entra, mesmo que nessa refeição específica você esteja combinando dois alimentos, que eles são essencialmente fonte de carboidrato e de gordura, ainda assim você vai emagrecer. Então, final das contas é déficit calórico. Eu até vi uma pessoa que, em uma das minhas postagens, recentemente ela botou assim,
Ela falou, no momento que você faz dieta cetogênica, por exemplo, aí não importa jejum ou não importa déficit calórico. Você pode comer até, ela botou alguma coisa assim, claro, exagerando, você pode comer até 10 frangos inteiros e você vai emagrecer. E aí eu até fiz questão até de respondê-la, falando que não, que essa afirmação está errada. Está errada porque mesmo numa dieta cetogênica, para uma dieta cetogênica ser eficiente para emagrecimento, ela precisa gerar déficit calórico. Qual é a grande questão quando a gente fala de uma dieta cetogênica, né? Ou seja, uma dieta com muito baixo teor em carboidrato? É que geralmente essa é uma dieta que já faz com que a pessoa reduza muito a sensação de fome. Então é muito fácil para a pessoa, automaticamente, sem ela precisar ficar contabilizando ou contando, só pelas escolhas dos alimentos, em reduzir drasticamente aquilo que é fonte de carboidrato e priorizar um pouco mais os alimentos que são fonte de gordura, ela chega no nível em que menos para ela é suficiente, em que ela vê que se ela até exagerar um pouquinho, chega, ela fica nauseada. Então ela quer comer menos. Às vezes ela até quer, nossa, até eu fazia esse lanche da tarde, mas nem quero fazer lanche da tarde, porque eu tô cheia. Então é mais fácil disso acontecer pela sensação, pela redução natural da fome que acontece quando a pessoa entra em cetose, tá? E esse é um assunto que eu posso falar, até fazer uma live, a depender na semana que vem, só sobre dieta cetogênica. Mas essa é a questão. Mas se eu tiver uma pessoa que, por exemplo, está fazendo uma dieta cetogênica e ela tem compulsão alimentar, mesmo estando saciada, mesmo estando sem fome, ela come, ela faz um creme de abacate com creme de leite, whey protein, e ela ama isso e ela come isso alucinadamente no dia dela. Ela não vai perder peso e ela pode até engordar. Mesmo em cetose, Paula? Sim, mesmo em cetose. Gente, lembre bem, na dieta cetogênica o seu corpo vai se habituar sim a queimar mais gordura, com certeza, mas essa gordura ela vai vir de algum lugar, ou da sua reserva de gordura, ou da gordura que está ali facinho caindo na sua corrente sanguínea, que está vindo através da alimentação. Então a lei da termodinâmica ela continua sendo verdadeira, a gente precisa gerar déficit calórico para emagrecer, mesmo em dieta cetogênica. Então mesmo se em dieta cetogênica eu exagerar na gordura, não vou ter resultados de emagrecimento. Então, essa coisa de posso comer 10 frangos e ainda assim vou emagrecer, ou seja, a ideia de que posso comer à vontade e ainda assim vou emagrecer, não. Mas, claro, fica mais fácil pela menor sensação de fome. Nilce, fiz um bolo de aveia com banana, mas ficou tão gostoso que comi quase o bolo todo. Exatamente, Nilce. E esse é até um ponto importante, Nilce, que você trouxe, que é, gente, lembre, comida saudável é uma coisa. Dieta, vou mudar minha frase. Dieta saudável é uma coisa. Dieta saudável que me faz emagrecer é outra. Então lembre que comida de verdade é maravilhoso, é saudável, mas tem calorias, tem proteína, tem carboidrato e tem gordura. Então, se eu tenho uma alimentação linda e maravilhosa, de dar orgulho a qualquer bisavô, né, do bisavô olhar assim e falar, oh meu Deus, que coisa linda, reconheço tudo como alimento, que maravilha. Ainda assim eu posso não emagrecer ou até engordar? Claro que sim. Não é o mais comum de acontecer, mas ainda assim eu posso. Então se eu tenho grandes exageros no arroz, feijão e farinha de mandioca que eu coloco no meu prato, são todos alimentos bons. É tudo comida de verdade. Mas eu estou gerando um excesso de carboidrato muito grande. Eu exagero muito no meu cuscuz de milho. Então tá bom, tô citando farináceos, não vou citar farináceos não. Eu sou a louca da salada de frutas, eu faço salada de frutas e como salada de frutas com leite em pó. Isso é bem coisa de baiano. Com leite em pó o dia inteiro. São dois alimentos muito bons. Frutas, leite, ó, muito bons. Mas é fácil eu ter um excesso de calorias aí nessa preparação se eu exagero no consumo disso ao longo do dia. Então lembre, uma coisa é dieta saudável. Então um bolo com aveia, banana, ovos, nem usei açúcar, eu usei 4 bananas nanicas para adoçar o meu bolo. Troquei a farinha de trigo, que eu acho que é uma farinha mais pobre, que me causa gases, estufamento, por uma farinha de aveia. Não botei açúcar nenhum, é só fruta. Como o Nilce falou, se vai comer metade do bolo, perdeu o sentido, você está botando um monte de carboidrato para dentro, um monte. Fora que é isso, né, gente? O bolo é muito complicado, viu? O bolo sempre é a união, geralmente, de muito carboidrato com muita gordura. Então, cuidado! Jeane tá falando o quê aqui? De banana da terra, 1/3, né, Jeane? Banana da terra, que todo nordestino ama.
Acho que o Brasil inteiro ama, né? Mas tem gente que ainda não descobriu essa maravilha na rotina. E banana da terra é uma delícia, só que é uma banana gigantesca, né? E claro, qualquer pessoa comeria uma inteira, acho que qualquer pessoa. Eu, por exemplo, comeria duas se eu deixasse. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos e pacientes, gente? O que tem que definir a porção que vai para o nosso prato do alimento não é o nosso querer ou o nosso gostar do alimento. Eventualmente a gente pode fazer isso, claro. Se permitir esse mimo e falar, quer saber? Sou rebelde, vou comer mesmo uma banana inteira, meu amigo, mesmo sem ter treinado. Vou comer uma banana inteira, uma banana da terra inteira. Ó que rebeldia, brincadeira, gente. Óbvio que isso não é rebeldia alguma. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? Mas o que eu quero dizer é, não é o seu gostar do alimento, o quanto você gosta, que tem que definir a porção que vai para o seu prato. É isso daqui. Qual é o seu objetivo hoje? O que é que você mais preza hoje? O que é que te incomoda? O que é que você quer melhorar hoje? Então, você quer emagrecer? Então, não é o quanto você gosta de banana da terra que vai dizer se vai um terço, ou vai um inteiro, ou vão duas inteiras. Não é isso. É a sua consciência. É você saber se você foi mais ativo ou menos ativo. Então, mais ou menos carboidrato deve fazer parte da sua alimentação. Você está iniciando um dia, vai passar o dia inteiro mais sedentário, não precisa de tanto carboidrato, não vai gastar tanto carboidrato assim, tanto glicogênio muscular. Então, você precisa de menos. E lembre, é otimizar a proteína e tentar reduzir no que for possível o carboidrato e a gordura. Então, a banana da terra que vai entrar ali naquela refeição, meu amigo, ela é uma gracinha. É para fazer uma gracinha, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu pego um terço da banana da terra, um terço. Que miséria. É uma miséria mesmo, é isso aí. Um terço de banana da terra, aí eu corto assim, rodo elas bem fininhas assim, ó, para render. Corto a rodela bem fininha para render, boto canela em cima e como com os meus ovos. Com os meus ovos, com cottage. Eu estou otimizando a proteína, estou reduzindo o carboidrato. Aí você corta esse um terço em várias fatias finas para render, entendeu? Aí cada ovo você espeta com a fatia fina de banana da terra. Isso são as coisas que eu faço em casa. Mas, gente, é isso. Você não quer emagrecer? Então tem que limitar o nutriente energético, não tem para onde correr. Então, tenham noção dessas duas coisas diferentes. Uma coisa é dieta saudável, uma coisa é dieta saudável, né? Pense num círculo aqui, dieta saudável. Uma coisa é dieta saudável para emagrecer. Está embutida nesse círculo maior. Nem tudo vai te pertencer, tá bom? Banana com aveia, Lia. Banana é fonte de carboidrato, aveia também é essencialmente fonte de carboidrato. A aveia tem uma pitadinha de proteína, bem pouquinho, mas é mais fonte de carboidrato. Então aí eu diria assim, é possível? É possível, mas é o que eu falei também da banana com pasta de amendoim ou banana com nuts. Você está basicamente só trabalhando com carboidrato e não está adicionando proteína. Então sempre vira uma refeição que não está otimizando o seu processo de emagrecimento, mas que sim, uma refeição dessa, um lanche desse, dentro de um contexto de déficit calórico, vai fazer você emagrecer do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Mais uma perguntinha rápida aqui. Ai, gente, os comentários de vocês são os melhores. Neste caso, Carmen, qual seria a melhor proporção por quilo de peso de gordura e carboidrato? Carmen, cara, aí é difícil responder isso, tá certo? Porque geralmente até eu, particularmente, não meço quando eu tô fazendo o plano alimentar dos meus pacientes e tal, eu não faço grama por quilo de peso de gordura e carboidrato, então eu nem saberia te dar tanto o que é que eu poderia dizer em termos de percentuais de macronutrientes, se você é o tipo de pessoa que fica ali calculando. Eu diria que 35% pelo menos de proteína, 35% de proteína, entre 30 e 40% de proteína e 30 dos outros nutrientes, 30% de carboidrato, 30% de gordura, 35, 40% de proteína. Para mim isso é uma boa proporção. 30 a 35% de carboidrato, 30% de gordura e 30 a 40% de proteína. Isso daí para mim é uma proporção maravilhosa para o emagrecimento. Beleza, galera? Galerinha, acabamos o prazo. Queria dar alguns recados para vocês. Vai lá no feed agora e eu vou estar com uma plaquinha assim, ó, de comenta aqui qual foi a principal sacada que você teve. Por favor, se você gostou dessa live, não deixa de ir lá comentar, não. É muito, muito importante para mim, de verdade. Então, daqui a 2 minutinhos, vai estar lá no feed. Comenta aqui a sua principal sacada. Se inscreve no meu canal do YouTube se você gosta das minhas lives e, eventualmente, vai perder alguma. Toda terça e quinta, às 8 horas da noite, eu faço lives aqui no Instagram. Bato o ponto aqui, toda terça e quinta, às 8 horas.
Ai, não consigo assistir, Paulo, eventualmente vou perder alguma. Se inscreve lá no meu canal do YouTube, porque todas as lives vão na íntegra pra lá, tá certo? E, como eu disse, a partir de semana que vem vai ter produto digital novo aí na área, só com o desafio 21 dias pra mudar. Então, você quer emagrecer, quer pegar 21 dias aí pra entender o que são 3 estratégias muito boas que a gente pode usar na alimentação para emagrecer, entender a fundo essas estratégias, aplicar essas estratégias com cardápio todo calculadinho, todo bonitinho, te dizendo exatamente o que fazer, com aulas em cada semana, fazendo você entender o que é cada estratégia. Então não perde não, porque desafio 21 dias para mudar vai virar um produto digital único. E semana que vem a gente vai abrir só 2 diazinhos de inscrição, viu? Vai ser VaptVult, abrindo um dia, fechou no outro. Quem entrar, entrou, e quem não entrar, perdeu. Beleza? Vamos dar essa otimizada? Vamos tacar-lhe pau aí nesse final de ano, para chegar final de ano mais fininho, como a gente quer. Eita, bagunçou tudo aqui. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Aguardo vocês novamente na quinta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Ó, muitíssimo obrigada, boa noite para todos vocês e até quinta, 8 horas. Tchau, tchau!